Fala galera, está começando mais um C3 TV e no programa de hoje vamos falar sobre livros, no quadro Indique 3. A independência, os desafios na vida profissional e acadêmico enfrentado pelas mulheres, as experiências de vida de um mochileiro no C3 Conversa, saber como os alunos da Unifacamp estão lidando com os desafios da sustentabilidade no Fala Universitário. E também teremos a estreia de um novo quadro no programa, o 3, 2, 1 Gravando, que vem contar um pouco da história da enfermagem. O C3 TV está só começando. E se você pudesse estimular a sua imaginação, aprender coisas novas e melhorar o seu vocabulário enquanto realiza um único exercício? Bom, se você acha que estamos falando sobre alguma prática nova ou até mesmo tecnológica, errou feio. Trata-se apenas da boa e velha leitura. E para você que já tem esse hábito ou gostaria de iniciar, o nosso Indique 3 de hoje vem com ótimas dicas do mundo literário. Vamos conferir? Olá, galera! Estamos hoje aqui para apresentar para vocês mais um Indique 3. E dessa vez, vamos viajar com vocês para o mundo da leitura. Ler, além de um hábito prazeroso que enriquece nossos vocabulários, pode ajudar a prevenir doenças como Alzheimer. Um estudo mostra que crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos que leem por prazer vão melhor na escola. Você sabia que o nome dado ao prazer em que as pessoas sentem ao cheirar os livros antigos se chama bibliosmia? É isso aí, muitas curiosidades no mundo das letras. Roda a vinheta. Vamos agora para a dica 1, Storytelling. A primeira dica surge devido ao poder de contar histórias. Quem nunca se interessou em saber como Steve Jobs, Papa Francisco, entre outras personalidades que usam esse meio para influenciar pessoas? Isso mesmo, o criador dessa obra, Carmine Gallo, fez jus ao título Storytelling. Fica a primeira indicação para aqueles que, de forma ou de outra, pensam em influenciar pessoas para algum benefício. Dica 2, A Marca Humana. O livro lançado em 2000 era tido pelo seu autor como o terceiro de uma trilogia, cujos anteriores eram Pastoral Americana, que também virou filme, e Eu Casei com um Comunista, que examinam o quão feroz pode ser a área acadêmica norte-americana na hora de condenar pessoas. Tudo com base no politicamente correto. O personagem central da trama é o professor universitário Coleman Silke, que se vê afastado do trabalho e sua carreira praticamente destruída depois de uma polêmica acusação de racismo. E sua vida pessoal também sofre outro golpe logo em seguida, com o infarto fulminante de sua esposa, que é tido como uma consequência do estresse causado por todo esse imbróglio que envolveu seu afastamento. Nesse meio tempo, ele pede ao seu vizinho, Nathan Zuckerman, um personagem que reaparece em outras obras do autor, quase como uma espécie de alter ego, para escrever sua biografia, e nisso acabam sendo revelados vários segredos ao passado do professor, que tornam toda a história ainda mais surpreendente. O livro possui uma adaptação para o cinema lançada em 2003, com Anthony Hopkins no papel de Coleman Silke e outros atores de renome como Nicole Kidman e Gary Sinise participando. Talvez seja uma boa porta de entrada para o universo de Philip Roth, que possui outras obras que caminham sobre esse mesmo estilo. Dica 3. Qual é a tua obra? Essa dica vem do grande filósofo Mário Sérgio Cortella. Cortella, em sua obra, vem para acalmar os corações de quem ainda não descobriu seu talento, mas garante que cada um tem uma grande obra a fazer. A ideia de trabalho como castigo precisa ser substituída pelo conceito de realizar uma obra. Enxergar um significado maior na vida aproxima o tema da espiritualidade do mundo do trabalho. E para fechar com chave de ouro, segue a dica bônus. A dica bônus, recomendada pela grande maioria de professores de filosofia, é um livro que pode ficar na cabeceira da cama e a pessoa ler um pouquinho por dia. O livro fala de Sofia, uma menina que começa a receber estranhas cartas anônimas, com perguntas do tipo: quem é você? De onde você vem? Ou como começou o mundo? Descobre o quão pouco sabemos sobre este mesmo mundo onde vivemos. Em O Mundo de Sofia, obra de maior expressão de Justin Gardner, somos levados a uma viagem através da história da filosofia e subitamente percebemos que algo tão distante e misterioso pode tornar-se essencial para a nossa existência. E para vocês, amantes da leitura, segue abaixo o site para baixar livros gratuitos, elivros
curso-grátis.net. Esperamos que tenham gostado das dicas de hoje. A leitura é algo fundamental para as nossas vidas. Ficamos por aqui. Até mais! Até mais! Viu só? Agora é só fazer da leitura um hábito. Sabemos que muitas vezes o mundo tende a ser cruel com as nossas vontades. As mulheres, por exemplo, convivem diariamente com o peso da história do machismo que perdura até mesmo nos tempos atuais e muitas vezes deixam desejos de lado por causa de ideias patriarcais. E na busca pela quebra de paradigmas, a nossa repórter Carolina Rodrigues entrou no mundo ainda considerado masculino para mostrar a todos nós, pela visão de quem ultrapassou barreiras sociais e de quem ainda busca trilhar esse caminho, que a mulher pode sim estar em todos os ofícios. Quando se pensa no curso de Ciências da Computação, logo imaginamos nerds que cresceram jogando videogame e atualmente dominam boa parte da programação. Mas na verdade, muitas mulheres fazem parte da história da computação e hoje vamos conhecer algumas delas. Um estudo realizado pela Microsoft aponta que garotas começam a se interessar por tecnologia e exatas aos 11 anos, mas aos 15 elas começam a desistir. As razões, segundo o estudo, são a ausência de modelos femininas na área, a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho e também a falta de contato com programação e cálculo antes da faculdade. Embora isso caminhe com os sonhos de mulheres que querem ingressar na área, Thaís Aline Moretti, de 18 anos, não abriu mão do curso de Ciências da Computação. Bem, o meu irmão ele fez engenharia da computação, então isso foi uma influência para mim. A minha mãe achou que foi uma boa escolha, que é uma área que está sempre se desenvolvendo, então ela tinha boas expectativas. Desde pequena eu gostei de jogar videogame, sempre mexendo no computador, então eu tinha muito interesse nessa área de como construir programas, então eu acabei me inclinando para esse lado. Por que você acredita ter mais homens do que mulheres no curso? Bom, primeiro eu acho que é uma questão cultural, né? Que a porcentagem de games sempre foi a mais de homens do que mulheres. Então isso daí prevalece, eu acho que nos cursos de TI também. Bom, eu acho que isso depende um pouco da criação da pessoa, porque há um tempo atrás a mulher era difícil ela ter esse contato com a tecnologia e quando ela queria ter esse contato, eu acho que ela não era muito incentivada pelos pais. Acredito que seja por conta de um contexto histórico, né? Porque a área de exatas normalmente é mais tomada pelo público masculino, mas hoje em dia a gente tem bastante iniciativas nas startups de incluir as mulheres na área de programação, na área de informática. Então acredito que de hoje em diante esse número de mulheres é aumentar. Eu acho que é porque foi um tabu que foi criado, onde ciência da computação seria mais voltado para homem por conta de programação, tecnologia, essas coisas. Apesar das garotas serem minoria no curso de Ciências da Computação, grandes feitos foram realizados por excelentes profissionais mulheres, como, por exemplo, as 6 garotas do ENIAC, que operavam diariamente o primeiro computador inventado. Ou também Margaret Hamilton, que fez parte da equipe da missão Apollo 11, que levou o homem à Lua. Recentemente, temos também Kate Bowman, que trouxe a primeira imagem do buraco negro para o mundo. Agora vamos entender alguém que está do outro lado da sala de aula. Vamos conhecer a trajetória de quem passa o conhecimento para uma turma em que a maioria é o público masculino. A professora Ana Maria Monteiro fez a sua primeira graduação na Argentina e continuou se aperfeiçoando até chegar em seu doutorado. Com licença, professora. Tudo bem? Como a ciência da computação entrou na sua vida? Bom, eu comecei a fazer universidade no final da década dos 70, não tirem contas. E bom, nessa época era uma coisa nova. Eu gostava de matemáticas, mas eu achava que era mais interessante uma coisa nova que tinha bastante fundamento de matemática. Como é lecionar para uma classe em que a maioria é homem? Bom, verdadeiramente, eu nunca me questionei como era lecionar nessas condições, porque desde que comecei a dar aulas na faculdade, sempre tinha essa situação. A maioria eram homens, então, para mim é natural. Quantas professoras lecionam no seu curso? 2 professoras.
Eu vejo como um ponto muito importante ter uma professora como mulher, pelo fato dela conseguir abranger mais conteúdo nas aulas. É bem interessante, porque a professora ela tem um ponto de vista diferente do homem. Ela, para mim, ela explica melhor. Se você pudesse mandar um recado para as mulheres ingressarem nessa área, qual seria? Seria em relação ao conhecimento. Então, a área de informática ela não é focada apenas para o homem. A mulher consegue trabalhar nessa área, então não só na área de programação, como na área de design também, que é uma área que não necessariamente é para uma área masculina, e sim para uma área feminina também. Aqui poderia entrar na área, porque sempre foi colocado como uma área masculina que só homem poderia fazer por causa de programação e tal, e era coisa de nerd. Mas não, a área é bem legal e que abrange bastante áreas de trabalho. Mulheres, ocupem o lugar que vocês quiserem. Show! Aê! E no intuito de hoje, pessoas, a gente vai ensinar como que você faz uma maquiagem. Até guardar meu chá de bolo. Oi, Bruna! E aí, pessoal, o Câmera na Mão está de volta e estamos no Centro Esportivo Prefeito Manuel Álvares, em Cajamar. E viemos mostrar o jogo do Joga Amigas. Ficam ligadinhos com a gente e venham conferir tudo sobre o futebol feminino de Jundiaí região. Raíra, idealizadora do time e projeto Joga Amigas, conta um pouco dessa história. Eu sempre gostei de futebol e quando eu decidi fazer o meu tema do TCC, escolhê-lo, eu pensei em fazer um tema que envolvia isso e também a minha forma de lutar pelas mulheres, que é um tema que eu gosto muito. Então decidi escolher um tema que fosse como as mulheres são inseridas no universo futebolístico. Seja como torcedora, como jogadora, como jornalista, como bandeirinha, enfim. E eu quis estudar, na verdade, fazer um projeto experimental com ele lá em Jundiaí. Ver como as meninas, se elas gostavam de futebol, se elas queriam participar e não tinha lugar. E quando eu comecei, foi entre as minhas amigas mesmo, divulguei nas minhas redes sociais. E até quem não gostava foi para me ajudar. E aí o treino foi crescendo a partir do boca a boca, né? E aí foi muito legal, porque eu sempre falo para os meus pais, até para todo mundo que me pergunta, que o time é um sonho que eu sempre tive, porque quando eu era criança eu também queria jogar e eu não sabia que eu podia. E uma vontade de fazer com que as meninas também tenham esse sonho e uma forma delas realizarem ele. Beatriz, prima de Raíra, acompanha o time sempre que pode, dando seu apoio. Eu acho muito importante porque isso inspira muitas meninas que não têm essa oportunidade. É difícil encontrar meninas assim com mais idade que joguem, porque a gente não é incentivado desde criança a jogar futebol como os meninos são. Então, geralmente o pai já coloca na escolinha de futebol e a gente não vê isso muito em menina. E agora a gente está vendo bastante, né, com o aumento da representatividade feminina em diversas profissões, a transmissão da Copa Feminina de Futebol na televisão inspira diversas meninas, tenho certeza, e é muito importante essa visibilidade. A professora de Educação Física e torcedora Hanna declara a importância de haver mulheres no futebol. Eu já sou envolvida já nesse meio, né, de educação, de futebol, dessas coisas de esportes.
E eu acho muito legal ter as mulheres incluídas nessa coisa de futebol que é muito masculino. Então a gente vê futebol masculino, é tudo masculino. E até mesmo na TV, em documentários, essas coisas, eu acho legal mostrar um futebol feminino, uma final de futebol feminino, que a pessoa se interessa mais. Muito pelas redes sociais também, o pessoal começa, a Marta, a Formiga, a Marta, o pessoal começa a se interessar mais, e a gente começa a ganhar um pouco mais de patamar nessa coisa que é tão masculina assim. Jogadora Beatriz relata a experiência e a importância da união de mulheres no futebol. Bom, eu acho que essa busca pelo futebol feminino é essencial. E não tinha até um tempo atrás, eu acho que era muito difícil você ver meninas que jogam, mas não por falta de vontade. Eu acho que é falta de incentivo. E a Rai, ela bota todo mundo pra cima, ela procura meninas, ela incentiva, ela prova que o lugar de mulher é onde ela quiser mesmo, e inclusive no futebol. Juliana nos conta como tem sido fazer parte do time. Já fazem por volta de 9 meses que eu estou no Joga Amigas, né, sendo uma experiência fantástica. E você já jogava antes ou foi a primeira vez que você começou? Eu joguei na época da adolescência, né, então fazia parte do time da escola. Depois comecei a trabalhar, estudar, passou a não dar mais tempo para esporte. E 2 anos antes de começar a jogar com o Joga Amigas, eu participei de um futebol amador dentro da empresa em que eu trabalho hoje, né. Então esse espaço começou me dá vontade de procurar outros times, até para continuar jogando. E um dos treinos do meu time corporativo foi no espaço do Romão, que era onde elas tinham os treinos abertos, né? Num desses treinos abertos, conheci as meninas do Joga Amigas e elas me convidaram. Foi super acolhedor a forma que elas me convidaram pro time. E isso tem sido bacana, né? Me trago aí uma experiência nova. Eu aqui com 29 anos, não penso em ser profissional de futebol, mas tem sido uma experiência bacana com relação a time, autossuperação e até mesmo essa abertura de que mulher pode jogar futebol, né? 1, 2, 3, vai na vida! Pessoal, cheguei aqui no treino, Dona Paz, tô esperando a Ingrid e o Diego. A bateria do meu celular tá acabando, então não tem flash, tá essa escuridão de blackout. Mas é isso aí, tô aguardando eles. Pedindo o quê? Transporte. Gente, nesse momento não estamos atrasados, né? Vamos lá. O aplicativo tá ajudando? Não tá ajudando, né? Tryna put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on lease to. Made the whole year in a week to. E é isso aí, pessoal. Conferimos o campeonato das meninas e agora viemos conferir os bastidores. Tudo o que acontece no treino para saber como que elas chegam e arrasam tanto nos jogos. Jéssica relata como o projeto tem atuado em sua vida. A experiência tá ótima, perfeita, porque a gente não tinha muito espaço. Questão de idade também, em centros esportivos a gente não tem espaço para poder jogar por causa da idade, vem o trabalho também atrapalha um pouco, então essa é uma grande oportunidade que teve de chegar o Joga Amigas para a gente poder começar a jogar futebol também. Aqui a gente se diverte, a gente conhece novas pessoas, a gente faz novas amizades, é muito importante para minha vida. Futebol eu falo que é a minha vida, que é o que eu mais faço. Tem o preconceito ainda, mas a gente está começando a ganhar mais espaço. Rafael, técnico principal e o único homem do time, relata suas experiências de treinar um time feminino de futebol. É bem legal, no começo foi um pouco difícil, né? Não por conta de se apoiar o futebol feminino, de entrar no mundo das meninas, de eu conseguir entrar no tempo delas. E a gente vê que é necessário ter um pouco dessa união entre homem e mulher para conseguir fazer os dois rodarem, não apenas um. Mas é um pouco difícil porque a gente
trabalha com as pessoas, então a gente precisa saber lidar com esse tipo de situação, com humor, com vontades, com crenças. E no caso das meninas é um pouco mais diferente, porque eu nunca me envolvi nesse mundo, estava sempre jogando com homens, então é um pouco mais fácil de lidar, vamos dizer assim, do que no mundo feminino. Então é bem desafiador a cada treino ou a cada jogo, é diferente. Verusca, treinadora do time Joga Amigas, possui uma longa história envolvendo o mundo dos esportes. E como que você chegou ao futebol feminino? O futebol foi uma grata surpresa. Eu era atleta do basquete e me descobri no futebol. Meu irmão jogava, essa coisa de família, né? E eu fiquei apaixonada pelo futebol quando eu encontrei. E são 16, 17 anos de carreira entre esporte profissional e depois amador e agora como professora. Que para você, qual que está sendo a importância de ter essa representatividade no futebol feminino, ter esse número crescente de mulheres no futebol? Isso é grandioso, é um orgulho, é muito satisfatório para mim poder fazer parte dessa história. Eu acho que eu ajudei a colocar um dos tijolinhos nessa caminhada. A gente tem muito que evoluir ainda, mas a gente precisa de mais iniciativas como essa do Joga Amigas para que a gente possa atender esses milhões de mulheres que ainda não tiveram oportunidade de participar ou de praticar nenhum tipo de prática do futsal. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Câmera na Mão. Esperamos que vocês tenham gostado. E quem não gostaria de passar os dias viajando, aprendendo novas culturas e conhecendo riquezas naturais de diversos outros lugares? Bom, acho que seria um sonho para a grande maioria. E foi pensando nisso que a Amanda Fernandes bateu um papo com o mochileiro Thomas Galasso, que vai nos contar um pouquinho sobre como é viver esse tipo de aventura. Vem aí, o C3 Conversa. Mais do que férias ou descanso da rotina, viajar virou sinônimo de liberdade. De tempos em tempos, uma nova página na web surge. E nela, as histórias e descobertas de si mesmo em uma viagem. Mas e aí? Será que vale a pena colocar uma mochila nas costas e se jogar no mundão? É o que você confere no C3 Conversa de hoje. Roda a vinheta. Está começando mais um C3 Conversa e o entrevistado de hoje é ele, o mochileiro das galáxias, Thomas Galasso. Thomas, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Thomas, fala um pouquinho para o pessoal de casa te conhecer. Quem é você na fila do pão, afinal? Eu sou alguém que sou mais um, tentando não ser mais um, e cheio de dúvidas, questionamentos sobre a vida e sempre em busca de respostas. Thomas, agora me fala, você já morou no Nepal. Como foi essa experiência e o que te motivou a ir para lá? Eu morei um tempo no sudeste da Ásia e um desses lugares foi o Nepal e era uma vontade antiga minha. Eu já tinha muita vontade de ir, de fazer um retiro, fazer um voluntariado e de conhecer lugares novos, culturas diferentes. E aí eu resolvi ir e partir nessa viagem. Caramba, que legal, Thomas. Aí, o ponto que todo mundo fica na dúvida, como você juntou dinheiro para fazer essa viagem? Que o financeiro sempre pesa, né? Sempre. Eu trabalhei um tempo como garçom no restaurante e era uma boa grana das gorjetas. Aí eu aproveitei também a febre na época do aplicativo do Pokémon, montei uma barraquinha no meu porta-mala do carro e comecei a comercializar produtos relacionados ao desenho em áreas que tinham bastante movimento de pessoas. Também me deu mais uma grana. E depois, por final, eu juntei o dinheiro que eu vendi do carro com esse montante e fui embora. Inusitadíssimo essa angariação de fundos aí, né? Thomas, e um passarinho me contou que foi no meio dessa viagem que você descobriu que você queria fazer profissionalmente. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu já tinha trabalhado há algum tempo com isso, mas nunca tinha enxergado como uma profissão de verdade, era sempre um quebra-galho. E na viagem não foi diferente. Eu acabei fazendo o mesmo que eu fazia aqui e quando surgiu a oportunidade, eu tive que trabalhar lá também como designer. E é o que? É designer gráfico, designer de web? O que foi essa descoberta aí que você teve? É isso, é a profissão de designer gráfico. Eu já era publicitário e tinha feito alguns bicos nessa área, ajudado amigo, ajudado parente, mas nunca tinha visto como uma profissão.
E aí na viagem surgiu a oportunidade, inclusive na fazenda no Nepal, eu tive que fazer um logo, uma identidade visual, depois em um hotel acabei fazendo o cardápio deles e quando eu percebi eu estava entretido por horas fazendo aquilo e realmente estava gostando. Então na verdade eu não descobri, eu percebi e aceitei aquilo ali como uma profissão para mim. E aí quando eu voltei, fui me especializar em cursos e descobri como entrar nessa área. Caramba, então a viagem te agregou muita coisa. Muita, sem dúvida, foi essencial. Thomas, se tem uma coisa que uma viagem pode trazer pra gente, são aprendizados. Se teve um aprendizado grande nessa viagem toda aí, qual foi ele? Conta um pouquinho pra gente. Olha, com certeza foi aprender a valorizar as pequenas coisas. Por mais que pareça um clichê, é diferente quando você experiencia isso, você vive isso, do que quando você só ouve através de outros, de filmes, frases prontas. Os clichês são válidos. Os clichês são válidos quando você vive. Ah, legal. Então, valorizar coisas como um espelho no banheiro, papel higiênico, coisas que não tinha lá chuveiro quente. Papel higiênico? Tem papel higiênico. Caramba! Depois eu te conto como a gente fazia. Ok, o telespectador acho que também tá curioso para saber sobre isso aí. Para um outro horário. Tá, ok, então... Mas a gente aprende a valorizar essas pequenas coisas que a gente já dá como garantido no dia a dia e não se dá conta de como a gente é privilegiado. E a gente é muito privilegiado. Muito. Né? Você tem vontade de sair novamente, colocar uma mochila nas costas e sair sem rumo? Tenho, sem dúvida. Hoje em dia eu aprendi a gostar da minha rotina, dos hábitos que eu criei, que eu adquiri. Então talvez eu faria essa viagem de uma maneira diferente, com outros propósitos, talvez a trabalho, talvez como férias. Mas com certeza eu quero conhecer o mundo, tem muito lugar ainda para descobrir. O bichinho da viagem te picou aí. E não sai mais. Legal. Tem alguma coisa que você sente falta aqui no Brasil, estando no Brasil, de quando você estava lá no Nepal? Tem duas coisas. Específico, hein? É específico. Uma delas é o contato com a natureza, um contato direto com a natureza, que aqui no dia a dia a gente nem percebe que a gente está o dia inteiro no meio de carro, prédio, internet, televisão, celular e nem se dá conta da falta que faz. Lá eu abria a porta assim e via a cordilheira do Himalaia, escovava o dente embaixo do céu, das estrelas. Meu sonho, nossa. Era o meu também. Então realizou, tá certo. Então é uma coisa que faz falta no dia a dia. E a outra é um menininho que virou meu filho lá, meu irmão, e que eu tomei conta dele, que é o Janis, que faz muita falta. Ai, que gracinha. Thomas, Nepal é um destino peculiar, digamos assim, né? Não são muitas pessoas que a gente conhece que já teve a oportunidade de ir para lá. Fala pra gente um caso curioso, inusitado que você viveu lá. Conta um pouquinho pra gente. Olha, tiveram alguns casos e o dia a dia ali na fazenda já era um caos por si só, porque a comunicação já era mais difícil, eles não falavam inglês nem português, eu não falava nepalês. Vocês comunicavam como? Com sinais, com olhar, com pequenas palavras. Então o dia a dia ali já era inusitado. Na casa que eu estava não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha televisão. Então tudo que era colhido no dia era feito na lenha e depois era jogado para alimentar os búfalos, que tinham 2 búfalos na casa. E lá também tinha um menininho, que foi o Janis, que eu sinto falta até hoje. E eu tomava conta dele como se fosse meu filho, levava ele para a escola, vestia, dava comida, ele só comia se estivesse no meu colo, dormia comigo e ficava o dia inteiro assistindo filme, conversando, na horta, na plantação. Então acho que é uma história interessante também. E tem a história de um restaurante também. Essa já foi na Tailândia, onde eu fui contratado, depois demitido em alguns minutos, depois recontratado e para trabalhar num restaurante chinês, onde eu não falava chinês. E eu tinha que pegar as comidas vivas no aquário. E
A dona do restaurante depois mandou embora, depois xingou, depois mandou voltar. Então foi uma história bem inusitada, ainda mais em um país estranho. Caramba, muitas vivências dentro de uma só, né? Sem dúvida. Certo. Thomas, você acha que existe algum tipo de preparo emocional que você tem que ter ou uma forma de se preparar para enfrentar uma viagem dessas, uma longa viagem? Na minha opinião, não. Não tem como se preparar para uma viagem dessa. Eu, aliás, estava totalmente ao contrário de preparado, exceto pelo fato do dinheiro, de ter juntado dinheiro para ir. Não tem como se preparar emocionalmente, porque as coisas mudam o tempo inteiro e são situações que eu nunca imaginei que fossem acontecer e aconteceram. Então eu acho que não tem como se preparar e prever essas situações. Tem que ir sem medo de ser feliz mesmo. O negócio é ir e só ir. Thomas, e para finalizar, dá uma dica, um conselho para o pessoal aí de casa que está querendo fazer um mochilão, uma viagem. Fala um pouquinho. Olha, acho que a dica que eu tenho, foi uma coisa que eu percebi durante a viagem, é que a vida continua e você estando aqui ou não, ela não para, nem para mim, nem para ninguém. Então, cada um tem o seu caminho, tem que descobrir qual que é o seu, descobrir o que te faz feliz e ir em frente, sem dar ouvidos a ninguém e fazer o que você acha certo. É a única maneira de viver. Profundo, hein? Tá. É pouco. Thomas, fala pro pessoal quem quer fazer esse tipo de mochilão, quem quer viajar, tanto como eles te encontram nas redes e como eles acessam essas plataformas de trabalho voluntário. Tá. Tem o meu Instagram pessoal e tem o meu Instagram que foi onde eu postei as fotos, que é @filosofia de Sabugo. Como foi essa conversa, uma enorme filosofia de Sabugo. Então, quem quiser pode me seguir lá, olhar as fotos, os vídeos. E tem as plataformas que eu me inscrevi, que foi por onde eu consegui os voluntariados, que é wordpackers.com e workaway.com. Pessoal, o C3 Conversa ele fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima. Thomas, obrigado. Eu que agradeço. Nepal, Tailândia, Dubai. Que belo tour pela Ásia. E aposto que essas viagens devem ter acrescentado muito na vida do Thomas. E chegou a hora de conhecermos o nosso novo quadro. Vamos dar espaço à saúde. O pessoal de rádio e TV vai explicar um pouco sobre o nobre trabalho da enfermagem, contando a história do ofício e falando sobre o atual mercado para os futuros profissionais. Está no ar o 3, 2, 1, gravando. Muito bem, estamos começando o 321 gravando. Eu sou o Jefferson e hoje, juntamente com a equipe de rádio e TV, iremos contar um pouco para vocês que têm ou já tiveram curiosidade sobre a área de enfermagem. Fique conosco que neste quadro tem sobre a história, curiosidades e muito mais. E para iniciar um pouco sobre a origem da palavra, olha só que interessante. O termo, segundo historiadores, surgiu com base em duas palavras no latim, denominadas nutrix, que significa mãe, e nutrire, que é criar ou nutrir, em que adaptadas ao inglês se transformou em nurse, que traduzida para o português ganhou o significado de enfermeira, que para compreender melhor a essência da profissão que se origina desde os tempos bíblicos, onde as mães criavam seus filhos e nesse contexto os nutriam como exemplos atuais quando se vêem as mães amamentando os recém-nascidos. E como será que era no período colonial, Danilo? Bom, vocês sabiam que no período pré-cristão, as pessoas que ficavam doentes muitas das vezes eram tidas à base de suplicações a divindades, sacrifícios, massagens e banhos, ou até mesmo com uma manifestação diabólica? Calma, isso não é uma cena da série Vinx, embora pareça. A enfermagem surgiu do conhecimento empírico das práticas de saúde, por isso as doenças em si eram vistas e tratadas de maneiras distintas entre as civilizações. Agora é com você, Águida. Florence Nightingale foi a mulher que fundou a enfermagem moderna e destacou-se no tratamento de feridos em guerras. De origem britânica,
Florence nasceu em Florença, Itália, em 12 de maio de 1820. Ela foi pioneira no tratamento de feridos em batalhas, ficando famosa pela sua atuação na Guerra da Crimeia. Florence era de família de mercadores, mas não quis seguir os padrões sociais da época para a alta sociedade. Com isso, em sua juventude, visitava moradores da aldeia vizinha que estavam doentes, e isso fez de despertar a insatisfação com o tratamento dessas pessoas. Florence partiu para Scutari, com uma equipe para cuidar de soldados em péssimas condições, e com sua capacidade incomparável, reduz a mortalidade em 40% para 2%, e com isso ganha o apelido a Dama da Lâmpada, pois ela percorria enfermarias atendendo os doentes. Mas infelizmente, Florence contrai febre de tifoide na guerra, e as sequelas dessas doenças foram responsáveis pelo fim de sua atuação na enfermagem. Então passou a desenvolver o projeto da Escola de Enfermagem do Hospital de São Thomas, em Londres. E alguns fundamentos da escola focavam no atendimento aos pobres, ligação de escola aos hospitais para treinamento e no ensino por equipe formada na área. Isso fez tornar-se uma referência na saúde pública. Florence morre em 13 de agosto, em Londres, aos seus 90 anos. Em sua homenagem, a data de seu nascimento, 12 de maio, foi instruída com o Dia do Enfermeiro. E aí, Caio, como foi no Brasil? Florence Nightingale foi quem criou a primeira escola de enfermagem no mundo, em Londres. Isso é o que ouvimos mais sobre pioneirismo na enfermagem, pois se trata de uma pessoa de fora. Mas e quando resolvemos falar sobre nossos próprios heróis? Ana Justina Ferreira Neri nasceu na Vila Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira do Paraguaçu, em 13 de dezembro de 1814. Viúva do capitão de fragatas Isidoro Antônio Neri, viu familiares mais próximos serem convocados para a Guerra do Paraguai e solicitou ao presidente da província da Bahia poder acompanhar os filhos e o irmão, ou pelo menos prestar serviços voluntários nos hospitais do Rio Grande do Sul, no que foi atendida. Enfrentou o caos na saúde do país quando as doenças proeminentes na época eram cólera, febre, tifoide, disenteria, malária e varíola. Conseguiu transformar a realidade sanitária local, impondo condições mínimas de higiene para que as doenças não se alastrassem e feridas fossem tratadas. Em sua homenagem, a primeira escola oficial de enfermagem do alto padrão no país foi denominada Ana Neri. E em 1938, o presidente Getúlio Vargas assinou um decreto instituindo o Dia do Enfermeiro. Aqui foi celebrado o dia 12 de maio. Ela faleceu no Rio de Janeiro em 1880, aos 66 anos de idade, deixando uma história de superação e dedicação aos cuidados para com o próximo. Depois de saber sobre a história da enfermagem, vamos conversar sobre perfil e mercado com a coordenadora do curso de saúde, Silvia Oyama. Então, Silvia, quais são as principais características de um bom enfermeiro? Um bom enfermeiro, ele precisa ter uma boa formação técnica, ou seja, fazer uma boa faculdade e após a formação continuar estudando. Então hoje a gente valoriza muito o enfermeiro que continua a buscar os seus conhecimentos. Então é aquele que vai buscar uma pós-graduação, que participa de congressos, que sempre tem os seus conhecimentos atualizados. Pessoas com hematofobia podem entrar ao curso, cursar a enfermagem? Com certeza, a gente sempre respeita o limite de cada aluno. Então, aquele aluno que tem um pouquinho de receio, com sangue, ou às vezes nas aulas práticas, a gente vai respeitando o limite e vai desenvolvendo essas habilidades para que ele consiga cursar e não ter nenhum prejuízo na sua formação. Como está o mercado de trabalho? O mercado de trabalho para a enfermagem sempre foi um mercado de trabalho amplo, Como o enfermeiro generalista, ele pode atuar em diversas áreas, desde hospital, na atenção básica, em escolas, consultoria, a gente tem uma ampla possibilidade de mercado. Então isso ajuda a gente na inserção. Existe diferença do curso técnico em questão de conseguir trabalho para graduação em enfermeiro? Como são duas profissões diferentes, o mercado de trabalho é diferente. Então, por exemplo, se a gente pensar num hospital, o número de enfermeiro ele é inferior ao número de auxiliares e técnicos. Então, como profissões distintas, a gente tem campos de atuação distintos,
mas o mercado, tanto para o enfermeiro quanto para o técnico de enfermagem, é um mercado aquecido ainda aqui na nossa região. Quais são as habilidades de um bom enfermeiro? O bom enfermeiro, ele vai trabalhar muito bem a comunicação, né? Ele tem que ter uma relação interpessoal muito boa, né? Porque ele vai lidar no dia a dia com o paciente, com os familiares. Saber trabalhar em equipe, né? O enfermeiro não trabalha sozinho, ele sempre trabalha numa equipe multidisciplinar e ter todo esse conhecimento técnico, né? Para conseguir embasar a prática clínica dele. E se tem uma coisa que não dá para esquecer quando falamos de enfermagem, é a injeção. A tão temida agulhinha assusta muita gente. E mesmo que você encare tranquilamente, não é assim para todo mundo. Olha só esses vídeos. Vale, com certeza. E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa Senhora. Uma só picada no dedo para retirar o sangue, o resultado fica pronto em 30 minutos. Aqui, o teste é o Multicentro, no bairro da Liberdade. Só uma 20 pessoas com hepatite sabem que tem vírus. Devagar, devagar, devagar. Ai, 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 ai. Parece fácil, né? Mas não é. E falando em injeção, você já se vacinou contra o sarampo? Ainda não? O sarampo já esteve quase erradicado no Brasil, mas desde o ano passado voltaram a surgir casos em todo o país. Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus que pode ser fatal. A sua transmissão ocorre quando o doente fala, tosse, espirra ou respira próximo de outras pessoas. E a única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. Então, se você ainda não tomou a sua, não perca mais tempo. É só ir até o posto mais próximo à sua casa. Mais do que uma profissão, deve ser encarado como um gesto de altruísmo. E vamos todos ficar ligados nas campanhas de vacinação contra o sarampo. Procure a unidade básica de saúde mais próxima e confirme se você está em dia. É muito importante sempre estar com a sua carteirinha de vacinação em dia, ok? E agora a gente vai falar de um assunto extremamente importante para a nossa e a futura geração, o consumo consciente. E para saber um pouco mais sobre como a galera da Unifacamp está lidando com o assunto, a Cananda e o Elvis foram para as ruas conversar com os alunos. Então fala, universitário! Eu sou a Cananda. E eu sou o Elvis. E esse aqui é o Fala Universitário. Você sabe o que é sustentabilidade ou consumo consciente? Não? Então eu vou te explicar. O consumo sustentável, comumente identificado como consumo consciente, se baseia na escolha e utilização de produtos que sugam menos a natureza, fazendo com que os impactos ambientais e sociais sejam menores. Realizar reciclagem de lixo, consumir menos energia elétrica e procurar utilizar fontes renováveis como as placas solares. E até mudar o tipo de canudo que você usa. Infere-se, portanto, que há um processo de construção para um mundo melhor. Então, o governo deve fazer a sua parte para a conscientização da população brasileira, por meio de verbas governamentais e campanhas publicitárias dentro e fora das redes sociais. Mas será que as pessoas vivem suas vidas de modo sustentável? É isso que nós vamos descobrir hoje. O que você entende por consumo consciente? Consumo consciente é quando você utiliza coisas sem prejudicar o meio ambiente, como fazer reciclagem na sua casa, economizar água. Acho que uso consciente é quando você usa as coisas se preocupando com o futuro. Bom, eu acho que é muito simples, né, das coisas básicas. Por exemplo, você pegar os produtos que usam menos plástico ou usam produtos renováveis. Acho que é a pessoa se conscientizar do que ela vai fazer, entendeu? Pode ser, tirar um exemplo simples, uma coleta seletiva. Coisa que todos deveriam fazer, mas por ordens dos próprios governos acabou não acontecendo, entendeu?
Eu entendo assim, reutilização, economizar água, não lavar o quintal com mangueira, carro, economizar o máximo que puder. Se puder, por exemplo, lavar roupa e utilizar aquela água para lavar o quintal, não jogar lixo na rua. E o que você faz para não prejudicar a natureza? Poucas coisas. A gente tenta ajudar uma coleta seletiva. É dentro de casa, né? Então, vamos supor, a gente começar separando os lixos dentro de casa, fora da rua também jogar o lixo certo no lugar certo e assim por diante. Eu pratico bastante e inclusive uma coisa que eu tô gostando bastante é de não utilizar canudinhos de plástico, porque eu acho que isso prejudica muito, principalmente na praia. Não jogar papel, se eu tô na rua e como alguma coisa, eu guardo para quando chegar em casa jogar. E você tem alguma coisa para dizer para as pessoas que prejudicam o meio ambiente? Eu acredito que se todos tomassem consciência das atitudes negativas e dos seus impactos para com o meio ambiente, o mundo com certeza seria melhor. Eu posso dizer que essas pessoas elas deveriam procurar se informar mais. Eu acho que essas pessoas elas têm vontade de ter filhos. Eu acho que elas têm que pensar no mundo melhor para os filhos dela no futuro. Gente, canudinho de plástico não. Faz favor. Viu só? Anotou? O pessoal trouxe ótimas dicas e os alunos também se mostraram conscientes em relação a meios mais sustentáveis que podem garantir a melhor saúde do meio ambiente. Bom, é uma pena, mas o programa chegou ao fim. Fiquem ligados para os próximos C3 TV. Foi ótimo ter a sua companhia. Tchau, tchau!